Outro ponto que me perguntaram foi sobre priorização de matérias, né? E assim, eu já adianto logo que eu comecei toda errada. Quando eu comecei lá em 2022, foi. Quando eu comecei a estudar pro Enem em 2022, que eu tava, como eu falei, online e tudo, eu comecei da pior forma que qualquer ser humano que se prepara para o Enem pode começar. Por favor, pode rir, mas rir com respeito, tá? Eu comecei a estudar por linguagens. Sim. O pior caminho para se começar é por linguagens, né? Tipo, mas aí eu aprendi isso, eu já tava, tipo, na metade da matéria. Tipo assim, eu acho que eu passei um mês estudando só linguagens. Aí no segundo mês eu adicionei matemática. Pronto, aí eu fiquei estudando linguagens e matemática. Pronto. Foi isso que eu estudei para o Enem de 2022. Foi basicamente isso. Eu estudei quase tudo de linguagens, um pouco de matemática e redação. Aí eu lembro de ter feito assim umas 3, 4 redações no ano, porque eu realmente tinha dificuldade para escrever e eu acabava meio que postergando isso, né? Enfim, esse projeto eu comecei, não indico pra ninguém, não façam isso. Então depois de muito estudar, né, de muito entender sobre a prova, sobre tudo, como funciona, TRI e tal, sua prioridade máxima tem que ser redação e matemática. Não necessariamente nessa ordem, né? Se a sua dificuldade for maior em matemática do que em redação, priorize matemática. Mas não esqueça da redação. E o contrário também é válido. E aí, depois dessas duas, a mais importante é a natureza. Mas assim, se você não tiver uma boa base de matemática, vai te atrapalhar muito a natureza. No sentido lógico da coisa. Porque a matemática, as pessoas pensam muito que é fórmula, é decorar, é não sei o quê. Também é isso, mas não é só isso. Matemática tem muito raciocínio lógico, tem coisas que você, depois que pega o jeito, você não precisa mais nem da fórmula, entendeu? Tem coisas que vão se automatizando na sua cabeça. E o conhecimento matemático, ele se aplica em outras áreas do conhecimento, né? Ele se aplica na física, ele se aplica na química, né? Às vezes até na biologia, uma estatística da vida, alguma coisa. Então, tipo assim, é algo que tem que ser uma base muito forte. Então, se você não tem uma base boa em matemática, comece pela base, comece fortalecendo essa sua base. Então, essas tem que ser a sua prioridade máxima. Porque, mesmo que a redação seja a única que, confirmadamente, se consegue chegar ao 1000 na pontuação, ainda assim, você tem muitos fatores externos na redação. Porque o tema você não conhece, os corretores você não sabe quem são, você pode estar muito nervoso na prova e isso afetar a sua escrita. Então, tipo, são muitos camadas. Então, matemática tem que ser algo assim que você tem que focar a ponto de você ter certeza de você confiar que você tem uma base boa, você precisa de uma base boa matemática, então ela tem que ser a sua prioridade. Ela é o tipo de matéria que você tem que começar estudando desde o dia que você decidir que vai fazer a prova até a prova. Todos os dias você tem que estudar. E quando eu digo todos os dias, é todos os dias que você pode estudar. Vamos supor que na sua rotina você pode estudar segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, você tem que ter, nem que seja 30 minutos para estudar matemática. Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Não é uma matéria que você pode estudar um dia sim, um dia não. Não, todos os dias você tem que exercitar, porque matemática é isso, é exercício, é prática, é raciocínio. E isso você desenvolve com a prática, você precisa estar em contato com aquilo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, então, com relação à priorização, seria justamente isso, né? Redação e matemática, a depender da sua dificuldade, mas elas são quase que no mesmo patamar, assim, a não ser que você já tenha uma base muito boa em matemática, e aí você realmente vai se dedicar 100% à redação, tipo isso, é quase 100%, porque você não pode esquecer, como eu falei, todo dia é quase como respirar, todo dia você tem que fazer aquilo. E depois disso vem justamente natureza, humanas e linguagem. Linguagem é a última. E, em específico, natureza, você tem que dominar muito bem biologia.
Biologia são as questões que mais pontuam, de acordo com os estudos que o pessoal faz, né? São as que mais pontuam na TRI. Então, normalmente a prova tem de 12 a 16 questões de biologia, né? Depende do ano, mas normalmente é nessa faixa. Então, quanto mais perto de fechar ou estar fechando esse número de questões, melhor vai ser a sua TRI, né? Então, tipo, é muito importante que você domine bem. Mas aí, dentro dessas 3 disciplinas, a ordem seria biologia, química e física, né? Não negligenciando a física, tá? Porque para o nível de concorrência que você está se submetendo, você também não pode chegar e zerar a prova de física. Então, é meio assustador, né? Quando alguém chega e fala assim, você tem que ser bom em tudo. Infelizmente, você tem que ter uma base boa em tudo. Mas isso é um processo. Também não é que, eu vou estudar tudo de tudo junto para ter tudo de tudo junto ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Você tem que ir um degrau de cada vez. Por isso que é importante a priorização. Por isso que é importante você ter confiança na matemática para depois começar a se desafiar na física. É quase como se fosse a construção de uma casa. Primeiro você vai fazer ali o alicerce para depois começar a levantar as paredes. O acabamento é só lá no final. Então, tipo assim, não adianta você pular etapas, né? Se você sabe, se você tem essa consciência, e isso é outra coisa que você também tem que trabalhar muito, que é a sinceridade consigo mesmo. Você também não pode meio que se boicotar, né? Tipo, eu acho que eu tô confiante nisso aqui, eu acho que eu tenho uma boa base de matemática. Se teste, você vai saber se você tem uma boa base de matemática fazendo testes, fazendo questões, fazendo simulados. E a partir dessas correções é que você vai saber, de fato, se você tem uma boa base ou não. Então, se você não tem a menor noção, tá começando agora, pega uma prova antiga do Enem e faz ela. Faz ela, tipo, tira uma tarde, faz as 45 questões de matemática, depois faz as 45 questões de natureza. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas, tipo, tenta tirar um tempo pra fazer pelo menos o bloco de 45 questões, entendeu? Que é pra você se testar e fazer um diagnóstico inicial para saber como que você tá, até mesmo para ranquear. Inclusive, o meu Enem de 2023, ele serviu muito para isso, muito mesmo, porque depois, tipo, no meu Enem de 2022, eu acho que eu falei errado, mas foi 2022, que foi o primeiro que eu fiz depois desses anos todos sem estudar e depois de retornar a estudar, eu usei a correção dele justamente para me guiar nos estudos logo depois da prova. Antes mesmo de sair a nota, por exemplo, eu fiz a estratificação corrigindo a minha prova para saber quantas questões de biologia tinham e quantas eu errei, quantas de química tinham e quantas eu errei, e assim sucessivamente. Então, tipo assim, se eu não me engano, a pior que eu fui ou foi química ou foi física nesse primeiro Enem, eu não lembro. Mas aí eu sabia que, tipo assim, pronto, dentro desse nicho de naturezas, eu preciso focar mais nessa área. Enfim, é tudo muito experimental, é muito empírico, né? Então você precisa realmente exercer essa sinceridade consigo mesmo de poder avaliar imparcialmente. É você pegar aquele resultado e usar a favor de você e não contra, entendeu? Olhar os seus erros como oportunidades, é tipo isso. Até porque você também... Isso é um processo que eu tô falando aqui como se fosse super tranquilo, e não é. É um processo doloroso, você às vezes fica desmotivado, mas você tem que trabalhar o seu preparo mental justamente para isso, para tentar usar aquilo a seu favor, entendeu? Então, na mentoria também foi muito bom isso, porque era algo que era muito falado, era muito debatido, que é você ter empatia consigo, no sentido de que, ok, agora eu posso errar, agora tá permitido, porque o seu erro nada mais é do que uma sinalização do que pode ser melhorado. É dessa forma que você tem que encarar ele. Então, tipo, eu sei que tá parecendo muito papo de coach, mas é porque é verdade. Tem muita gente que esconde o erro, tem muita gente que sabe que não tá tão bem em determinado conteúdo, em determinada matéria, mas ainda assim negligencia isso. E a sua aprovação precisa que você seja muito sincero consigo. E mesmo que você não goste de estudar aquilo, eu detestava estudar história, eu detestava estudar geografia, mas eu sabia que eu precisava. Eu sabia que isso era fundamental
para eu conseguir melhorar. Então, tipo assim, nos meus Enems do meu ensino médio, eu cheguei a tirar 500 em história, 500 em humanas, 500 em alguma coisa, foi 600 em alguma coisa. Isso é uma nota muito inviável para a medicina. Então, era necessário que eu melhorasse isso, que eu melhorasse esse patamar. Então, inicialmente, antes mesmo de eu fazer o Enem de 2022, eu usei as minhas notas do meu Enem do ensino médio para dizer assim, poxa, se eu melhorar pelo menos nessa área aqui, tá muito bom. Então, tipo, linguagens e humanas eram áreas que eu tinha tirado notas baixas. Enfim, e aí eu usei isso, por isso que eu, inclusive, fiz essa escolha errada de começar por linguagem, enfim. Mas eu estou aqui para dizer que não comecem por linguagens. Primeira dica. Realmente façam essa priorização. Matemática e redação estão a priori no mesmo patamar, e aí você analisa entre as duas qual é a sua real necessidade. Se é se dedicar mais à redação ou mais à matemática. É óbvio que não adianta eu chegar aqui pra você e dizer, ah, você tem que se dedicar igual às duas. Gente, não adianta. Tempo é um recurso escasso. Tempo é algo que tem que ser gerenciado. Você precisa saber definir as suas prioridades. Então, esse é um ponto muito importante. Enfim, chegando ao quarto ponto desse vídeo, aí realmente é mais sobre as estratégias, né, que eu acho que foram muito importantes para mim nesse período de preparação. E aí eu vou falar 3 estratégias que valem para qualquer matéria.